Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Hoje temos uma convidada especialíssima no nosso Oxigenando Ideias para a Saúde, a doutora Rosana Hittmann. Doutora Rosana é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e também do Hospital e Maternidade Santa Joana. Com anos de experiência e dedicação à prevenção, ao tratamento e ao controle de doenças infecciosas, ela é referência no Brasil quando o assunto é infectologia. Aproveitando esse tempo precioso com a doutora Rosana, vamos falar sobre vacinação, entender por que tem tanta gente deixando de se vacinar, tirar dúvidas sobre vacinas da rede pública e conversar também sobre influenza, dengue, HPV, Covid-19, entre outras. Doutora Rosana, seja bem-vinda ao nosso Oxigenando Ideias para a Saúde. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu logo que recebi o convite, fui atrás, dei uma olhada no que vocês fazem, eu falei, vamos conversar, né? Então, eu realmente agradeço o convite de estar aqui com vocês. Que bacana, a honra é nossa. E antes de a gente começar, doutora, a mergulhar nos temas de hoje, eu queria comentar algo que me chamou muita atenção, no caso aqui. A senhora está sempre esclarecendo dúvidas e orientando a população sobre assuntos importantes de saúde. De onde vem essa disposição de estar sempre pronta para explicar e ajudar? Bom, primeiro que eu adoro ensinar, né? Eu acho que talvez se eu não fosse médica, eu ia para alguma área de educação. Acadêmica. E eu fiz meu doutorado na Alemanha, 3 anos. E o meu chefe, na época, era o comunicador. Isso nível Europa. Então, eu aprendi muito com ele no sentido assim, toda vez que eu vou preparar uma palestra, uma aula, eu me coloco no lugar de quem está ouvindo. O que ele gostaria de ouvir sobre esse assunto, se eu estivesse na plateia. E a partir daí eu monto. E eu descobri que eu tenho facilidade de me comunicar, de passar uma informação, de descomplicar as coisas, principalmente na área da saúde. Então eu falei, gente, eu acho que é quase uma obrigação minha, já que eu tenho essa oportunidade, não vou dizer um dom, mas essa facilidade de fazer exatamente isso, e é o que eu faço com muito prazer. Que bacana. E nesse primeiro bloco, a gente vai falar bastante sobre vacinação, tá? E para a gente quebrar o gelo, a primeira pergunta muito básica que eu sempre recebo também, por que a gente pega mais gripe no inverno? É real isso ou é um mito? Não, super real. Quando a gente fala de gripe, nós estamos falando especificamente de um vírus, que é a influenza. Então, eu diria, por que a gente pega mais viroses, mais infecções respiratórias no inverno? Tem algumas características importantes que têm a ver com a temperatura. As temperaturas mais baixas favorecem a vida do vírus, porque ele se replica mais e ele sobrevive mais no ambiente. Ele adora a temperatura baixa. Então, isso já é um ponto para ele. Então, vai ser mais fácil essa transmissibilidade. 2, do nosso lado, o nosso organismo, se você entrar em toda a nossa árvore respiratória, nós temos todo um mecanismo de barreira para não entrar partículas, vírus, etc. Que a gente chama que é um mecanismo ciliar. Chama ciliar porque realmente são cílios que ficam lá vibrando, como uma barreira, uma vassoura. No inverno, nas temperaturas baixas, isso aqui paralisa. Então, você tem mais vírus, ele sobrevive mais e a nossa defesa cai. Então, tudo isso favorece a vida dele e não a nossa. E o terceiro fator é que no inverno, ninguém fica com um ambiente muito ventilado, muito pelo contrário. A gente fecha a janela, fecha vidro, os transportes públicos, tudo mais fechado. Então, tudo isso, de fato, favorece que a gente tenha um maior número de vírus respiratórios. Essas características são específicas de vírus respiratórios nessa época do ano. Que interessante. Eu tenho muita sinusite, então eu já me vi nesse E além nesse quadro. disso, com o ar, né, mais, que você tem uma umidade mais baixa, você tem menos chuva, daí para quem tem sinusite, daí pior ainda mais, porque você tem um componente alérgico de um lado e o vírus do outro. Exatamente, então junta... Exatamente. E quando a gente fala em influenza, muita gente pensa em uma gripe leve, né? Quais complicações que essa infecção pode de fato trazer? E por que ela exige cuidados, principalmente quando a gente fala de idosos ou crianças? Então, o vírus influenza, né? Inclusive, já que a gente estava falando do inverno, você sabe por que ele tem este nome? Influenza? Vem do italiano, que é a influência do clima.
do inverno, e por isso que virou influenza. Pra você ver como tem ligação das baixas temperaturas com o vírus. Interessante. Mas voltando aí à tua pergunta. Então, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, ele sem dúvida, ele tem aquele quadro clássico que ninguém quer ter, que varia um pouco, dor de cabeça, febre, coriza, mas eu acho que hoje, o que a ciência descobriu, e isso é relativamente mais novo, é que o vírus influenza, ele desencadeia complicações cardiovasculares. Se você for ver, na maioria dos países, a época que você tem mais infarto agudo do miocárdio é no inverno. Daí você fala, puxa, mas será que o frio tem a ver com a nossa saúde cardiovascular? Até tem, mas o que tem uma relação mais íntima é você ter tido uma influenza, principalmente quem tem mais idade, quem tem uma resposta imune pior, e na sequência, tem estudos lindos feitos, na sequência você tem alguma complicação cardiovascular, ou infarto, ou uma arritmia cardíaca. Com outros vírus, inclusive, você pode ter acidente vascular cerebral. Então, assim, as complicações hoje são muito além de você ter gripe, resfriado, ficar com coriza, com dor no corpo, faltar no trabalho. Isso, lógico, isso é importante, é a doença aguda. Mas por trás disso tem muito mais coisa acontecendo. Então, quem tem mais idade, que tem já um fenômeno que a gente chama de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Então, já tem um risco maior de eliminar pior o vírus, não é a mesma resposta do que alguém jovem como você. Então, acaba tendo essa restrição. E as complicações? Outra complicação comum é pneumonia. Então, você começa com uma virose e acaba tendo uma pneumonia. E, infelizmente, quando você vê os dados, eu converso com um amigo seu, fala, minha avó teve uma gripe, foi para o hospital e morreu de pneumonia. Não é falta de sorte, de fato é uma sequência que a gente sabe que pode acontecer, porque o vírus ele meio que abre a porta para a bactéria invadir e ela sim é quem executa. Tem até um pneumologista amigo nosso que fala que o vírus condena e a bactéria executa. Nossa. Então é mais ou menos isso. Eu sei que eu tô meio dramática, mas assim, para o idoso é isso que acontece. Claro. Para o outro extremo, para a criança, a gente tem que pensar, principalmente os pequenos, os menores de 1 ano, eles têm menos defesa também, porque eles nunca entraram em contato com esse vírus. Alguém que tem 70 anos já viu várias vezes o influenza na vida. O problema é que a resposta dele está pior. O pequeno não, o pequeno até tem uma resposta boa, só que ele nunca viu esse vírus. Então, muitas vezes, o primeiro contato com um vírus como esse, que pode ser entre 6 meses, 1 ano, pode também levar a quadros mais graves. Tá, interessante, muito interessante. Esse fato do cardio, né, de afetar o coração, eu não sabia. Interessante. É algo novo. É algo relativamente novo e por isso que, felizmente, hoje, os cardiologistas estão muito empolgados com a vacinação de influenza. Porque eles veem assim como parar de fumar, tomar uma estatina, fazer atividade física e vacinação. Bom, você já me deu um belo gancho para a próxima pergunta. A gente está observando, nos últimos anos principalmente, as taxas de vacinação caírem abruptamente aqui no Brasil e talvez até no mundo, né? O que está acontecendo, né? Quais são as principais razões para as pessoas deixarem de se vacinar? Então, Eduardo, eu diria para você que no mundo e também no Brasil, porque a gente vê esse movimento mundial, principalmente na Europa, Estados Unidos, há mais tempo do que aqui. Aqui eu estou falando aqui Brasil, mas falo das Américas como um todo. Nós somos sempre considerados um local de elevadas coberturas vacinais, de muita confiança nas vacinas. Nunca foi um problema. A gente ouvia lá os europeus reclamando, e a gente fala, deixa eles lá, aqui a gente não tem esse problema. Até que no pós-pandemia, e daí eu acho que a virada de chave foi 2021, onde a gente desejou muito uma vacina para a Covid, por razões óbvias, para a gente sair da situação que a gente estava, mas chegou uma hora que a gente não aguentava mais ouvir falar de vacina. Qualquer um de nós. Exatamente. Você, seus pais, seus tios, falaram, não me vem falar de novo de vacina. Já tomei e tive Covid. Exato. Que a gente sabe que é algo que pode acontecer. Então, as vacinas, e infelizmente, grupos, inclusive de médicos, com um certo oportunismo, aproveitaram essa vulnerabilidade da população e começaram a fazer movimentos muito fortes que deixam
a pessoa, não que a pessoa seja contra a vacina, mas ela fica, que a gente fala de hesitação, ela fica na dúvida. Porque ela recebe de mim, como médico, infectologista, uma informação. E recebe do grupo do WhatsApp, no YouTube, umas coisas que ela fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, esta dúvida, esta hesitação fez com que os índices de vacinação caíssem nos últimos anos no Brasil. Felizmente, nós estamos recuperando com muito esforço, muita conversa, muita coisa acontecendo, mas a nossa tendência agora é de recuperar as nossas coberturas vacinais. Isso em geral, a gente não está falando só de Covid-19 aqui. Isso em geral. O Covid difícil, não sei, nem se recupera. Depois a gente fala sobre isso. Mas, no geral, a vacinação das crianças, a vacinação de adultos... Tudo foi afetado. Tem vacinas... A descrença sobre vacina que realmente caiu como um todo. Exatamente. Legal. E, assim, a vacina ela é uma medida preventiva, claro, né? E no inverno, além de vacinação, que outras medidas preventivas a senhora recomenda? Até pensando também nos públicos mais frágeis, no idoso, na criança. Bom, vacina para mim é um dos principais pilares, porque se eu pedir para um paciente meu, olha, você tem que parar de fumar, que isso não vai te fazer bem, versus tomar uma dose de vacina, do ponto de vista prático, é muito mais fácil. Mas muito mais fácil ele tomar uma dose de vacina do que pedir para o cara parar de fumar. E tem importância as duas ações, certo? Então, assim, nas medidas que a gente pode fazer, a gente sempre fala, olha, alimentação é fundamental. E assim, não é alimentação a hora que eu chegar com não sei que idade. Isso você tem que ver desde sempre. Eduardo, se eu te perguntar, a tecnologia, a medicina está te fazendo ganhar pelo menos 4 ou 5 anos a mais na sua vida do que as gerações anteriores. Sem dúvida. E eu quero saber como é que você quer chegar lá, certo? Você quer chegar bem, com independente, qualidade. Com qualidade. Eu não quero que isso seja um problema, eu quero que isso seja uma oportunidade de eu viver melhor. Então, você precisa, a partir de já, cuidar desse teu futuro. Quando eu falo a partir de já, porque a genética, se você me falar, mas eu tenho um avô diabético, a minha mãe, sei lá, é hipertensa, tudo bem, isso não dá para mudar. Né? A nossa genética ela vai influenciar no nosso futuro, de como a gente vai chegar lá, em 30%. Você tem 70% que depende de você. Depende de você fazer atividade física regular, ter uma alimentação saudável, tomar suas vacinas, fazer o seu check-up, ter uma vida em sociedade. A gente acha que isso é bobagem, mas não é. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter algo sempre para frente. Então, essa saúde mental também horizonte, é muito importante. Legal. Então, estou te contando tudo isso, porque quando você me fala em prevenção, eu diria que é contínuo. Não é só no inverno. Lógico, no inverno, você vai, se você tem mais idade ou está com alguma doença e vai em algum ambiente fechado, etc., o ideal, e a pandemia mostrou para nós, que o uso de uma máscara é uma barreira. Então, se você, de fato, não vai conseguir ventilar aquele ambiente e você quer frequentar aquele local e você tem, sei lá, uma doença de base pulmonar, é um asmático grave, fecha uma máscara, né? Ou vai pegar um voo no avião, né? É um lugar que... Exatamente, muitas horas no mesmo... higiene das mãos sempre é importante, né? Muitos micro-organismos acabam sendo transmitidos através das mãos, uma boa hidratação, uma boa alimentação. E eu sou super a favor de atividade física regular. Porque aquilo funciona como uma fisioterapia respiratória, ativa a sua circulação, ativa a sua resposta imune. Muito legal. Nesse próximo bloco, doutora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Covid-19, né? E eu queria começar, até saindo um pouco do roteiro, desmistificando um pouquinho a Covid-19. Até hoje, ninguém tem muita explicação do que foi, do que é, de onde originou. A gente tem um pouco mais de informação hoje? Assim, as grandes pandemias na história da medicina, na história da civilização, elas aconteceram e acontecem de tempos em tempos. Então, assim, que a gente teria uma grande pandemia, sabíamos. E que teremos as próximas, também sabemos. A gente só não sabe a data e o agente etiológico, ou seja, quem será o vilão e quando isso vai acontecer. Não é à toa que muitas desses vírus mutantes, diferentes, venham lá da China. Nada contra a China, não é isso. Mas pelo estilo deles, tem uma questão cultural, não só de superpopulação, mas de um contato muito
próximo de animais selvagens. E os animais selvagens, eles funcionam como um laboratório para pegar um vírus humano com um vírus, sei lá, de uma ave. Não tem nada a ver. Mas nos animais selvagens, daí eu falo do morcego e tem outros, aquilo é um laboratório para misturar geneticamente dois vírus que nunca se encontraram e criam um vírus novo. Então, na Covid, o SARS-CoV, que é o nome do vírus, né, que é um coronavírus tem vários, mas como o SARS-CoV-2, não. Ele foi único, foi essa combinação de coisas e a partir do contato, né, no mercado, que tem um monte de... Não sei se você já foi para a Ásia, mas é muito comum e é cultural, não é crítica, é cultural deles isso. Você tem o risco, claro, de ter uma exposição maior a esses animais que funcionam como laboratório para isso e acaba se contaminando. E a partir daí, quando você tem um vírus que você tem zero proteção, zero anticorpos, que eu nunca vi aquele agente etiológico, e com uma facilidade de transmissão, deu no que deu. Então, assim, a gente está hoje preocupado com uma próxima pandemia. No começo da Covid-19, né, na minha linha de educação, eu fico muito com os residentes, o Emílio Ribas. E eu falava para ele, isso é vírus influenza, é algum vírus novo influenza. Até que nós soubemos que não era, que ele estava errado, né? Então, eu acredito que a Covid foi isso que aconteceu. Então, não tem nada de laboratorialmente criado. Não, o laboratório é natural. Isso realmente existe. E provavelmente o próximo vírus que vai fazer isso com a gente vai ser, infelizmente, na mesma linha. E a gente pode dizer que o Covid-19 está controlado no Brasil? Controlado, sim. Resolvido, não. São duas coisas diferentes. Se você pegar e ainda mais nesta época que nós estamos vivendo agora, eu volto a ver muitos casos de Covid no consultório. Tá? Então, a gente está voltando a ver casos mais leves. Hoje nós temos medicamentos específicos, as pessoas todas já têm anticorpos, porque ou já tiveram a doença, ou já tomaram alguma dose de vacina. Mas assim, se você pegar um número no Brasil, em 2025, nós já temos mais vítimas para Covid do que para dengue. É mesmo? E a gente quase não fala mais sobre isso, porque ninguém gosta mais de falar de Covid, não dá ibope, você vai ter haters, não se fala mais de Covid. Então, os extremos etários, as crianças muito pequenas e os pacientes acima, as pessoas acima de 65 anos, são as pessoas que estão sob maior risco, em especial os acima de 65. Então, assim... Controle ok, mas o problema continua e por isso que a gente sempre deve falar sobre o assunto e manter a vacinação em dia. Claro. E você comentou que ele é um coronavírus, né? É um tipo de coronavírus que é altamente mutável, né? Muito. O que significa isso na prática para a vigilância e para as campanhas de vacinação? Eu vou te dar 2 exemplos só para você entender. Por exemplo, vírus do sarampo, que nós também estamos preocupados, mas o vírus do sarampo, ele foi isolado em 1950 e pouco. Quer dizer, muito tempo atrás. A vacina é dos anos 60, tá? Ela nunca mudou, porque o vírus é estável. Não é um vírus que vai mudando. Então, a mesma vacina que se fazia do ponto de vista de vírus, né? Lá na década de 60 é a mesma que nós estamos usando agora. Por quê? Porque o vírus, nesse aspecto, ele é um vírus estável. Os vírus respiratórios, de uma maneira geral, influenza, coronavírus, eles têm essa capacidade de pequenas alterações genéticas. Pouca coisa, mas cada vez que ele tem uma alteração genética, e isso acontece a cada, 3 meses, 4 meses, então não é estável, é uma coisa muito... Ele vai cada vez mais, o que a gente chama de evadindo da resposta imune à vacina, porque a vacina, ela foi atualizada, mas ela está sempre desatualizada em relação à cepa que está circulando. Imagino que é parecido com influenza, então. Eu diria que é pior. Pior. O é mais influenza rápido é a um pouquinho mutação. mais estável. Tá. O influenza você consegue atualizar anualmente e a vacina vai bem. A Covid-19, o coronavírus é irritantemente mutável para nós. Isso não quer dizer que a vacina não funcione. Ela não é específica para aquela subvariante que está circulando hoje, mas ela dá uma proteção especial para as formas graves da doença. O que eu não quero hoje com a Covid?
ter o Covid, beleza, mas não é isso que a vacina vai proteger. A vacina vai proteger para você não ir para o hospital e morrer de Covid, tá? Exatamente pelas essas mudanças todas. E aí, quem que deve continuar recebendo doses de reforço e com qual frequência? Acima de 60 anos, né? Aqui no Brasil tem países que cortam um pouquinho mais para cima, mas aqui no Brasil acima de 60 anos, eu diria pelo menos anual. Tem algumas indicações, inclusive, você fazer 2 vezes ao ano. As gestantes, fundamental, porque você tem que passar, não só para elas, que podem ter um quadro mais grave, mas principalmente pro bebê. Porque ele vai nascer, a proteção dele vai ser anticorpos maternos. Porque as crianças só podem tomar vacina tanto de Covid quanto de gripe a partir de 6 meses. Então, de 0 a 6 meses, está por conta da imunidade materna. Então, se a mãe não tomou a vacina na gestação, ela não consegue passar essa proteção. Interessante. Então, é bem importante isso para a gente proteger as crianças. Então, gestantes, quem tem imunossupressão, alguém faz um tratamento de câncer, alguma droga imunossupressora, os profissionais da saúde, para a gente não ser um vetor do vírus, e assim vai. Ou seja, tem uma lista lá que ainda deve, pelo menos anual, como eu te falei. Legal. Doutora, mudando um pouco de tema agora, falando um pouco de HPV. HPV é um tema que acho que é menos conhecido, né, hoje do que Covid, porque Covid popularizou demais, né? E HPV, apesar de ser um vírus, né, ele também, pelo menos o que eu tenho escutado, né, ele deriva para coisas muito mais graves, podendo até derivar a algum tipo de câncer. Isso é fato? É real? Super real, né? Tem até um prêmio Nobel de Medicina exatamente para o pesquisador que conseguiu fazer a associação do vírus HPV, né? Que é uma sigla Human Papilloma Virus. Uhum. Esse human é importante porque ele só causa doença no humano. Então só depende da gente. Diferente de outros vírus, que a gente acabou de falar aí de coronavírus, que tem um monte de mamífero que pode pegar esse vírus. Tá. O HPV é exclusivo nosso, tá? Então, este vírus, ele é intimamente relacionado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Vários tipos. O mais famoso é o câncer do colo do útero. Praticamente, Eduardo, 100% das mulheres que têm câncer do colo do útero estão relacionadas com HPV. Óbvio que o inverso não é verdadeiro, né? O fato de você ter HPV não quer dizer que você vai ter câncer. Tá. Mas a relação é muito... É como o tabaco com o pulmão, é mais ou menos a mesma coisa. Olha só. No gênero masculino, a relação muito íntima é do HPV com câncer de orofaringe. E é algo que a gente vê um número cada vez maior, né? Então, é um outro tipo de câncer. A diferença importante, daí a gente fala muito de vacina, é que no câncer do colo do útero, a mulher deve ir 1 vez por ano ao ginecologista e fazer os seus exames de triagem, de screening, né, que a gente fala. Ela vai triar para ver se ela tem ou não a presença do vírus. O sexo masculino, você fez alguma vez na vida um exame de triagem? Não existe. Não existe, não. Você não fez porque não existe. Nunca. Então, é uma preocupação porque é um câncer muito mais silencioso. E tem estudos mostrando que o gênero masculino é mais frequente o HPV no homem do que na mulher, do ponto de vista de prevalência. Então, assim, é óbvio que eu sou super pró-vacinação, mas neste caso do HPV, quando a gente fala de uma vacina, se você me perguntasse há 30 anos atrás, Rosana, o que você quer no futuro? Eu quero uma vacina para câncer. Quem não quer, né? Com certeza. E agora a gente tem uma vacina específica contra o vírus. Então, é algo que... E o Brasil, felizmente, está na rede pública, etc. Óbvio que não é para todo mundo, mas quem puder e estiver ouvindo a gente, converse com o seu médico. Então, existe muita desinformação ainda, né, de HPV e da própria vacinação de HPV. Muita gente ainda nem sabe que existe uma vacina para isso também. Eu acho que cada vez menos, né, os ginecologistas são nossos grandes parceiros nisso, mas daí a gente fala de mulher. Sim, exatamente. Eu acho que o desconhecimento maior são para os homens. Sim. Né? Então, tem algumas campanhas, agora mesmo nos Estados Unidos, tentando alertar que HPV não é só uma coisa da mulher. Tem outros cânceres, tem câncer de pênis, câncer de ânus, tem outros cânceres, tem verruga genital, que não é um câncer, mas é super desagradável, você tem que cauterizar, é um tratamento muito chato. Então, acho que quanto mais a gente falar que a vacina é para
né? A gente chama isso de gênero neutro, homens e mulheres. Claro, bacana. E vamos agora mudar as marchas e falar um pouco de dengue. Dengue. Né? Você até comentou, né? Dengue, esse ano agora o coronavírus até ultrapassou um pouco, né? Dos casos aqui versus dengue. Mas dengue chegou a ser uma pauta de muita preocupação nos últimos anos aqui no Brasil, né? Com a chegada do inverno, os casos de dengue naturalmente diminuem. É o oposto da influenza, né? Parece que eles atacam de todos os lados aqui, né? Mas em 25, né, nesse ano, mais uma vez a doença registrou números bastante elevados. Afinal de contas, o que explica esse aumento tão expressivo de dengue aqui no Brasil? Olha, eu acho que o mais provável está relacionado à mudança climática mesmo. Diferente do que eu acabei de falar do inverno, agora vamos mudar de vírus, vamos mudar de doença, tá? Os mosquitos, que é o grande vetor da dengue, do zika, do oropouche, da chikungunya, ou seja, a gente chama tudo isso de arbovírus, arboviroses. Ele adora o calor. É o contrário do vírus da influenza, né? Então, o ciclo de postura de ovos, reprodução, é tudo em curta. Então, a densidade de mosquito, a quantidade de mosquito, que é o nosso grande vilão em termos de transmissão. A transmissão não é pessoa a pessoa. Eu preciso do vetor. Eu preciso do mosquito para ter a transmissão entre nós. A densidade dele aumenta muito com as chuvas e com o calor, que é exatamente o que a gente entra, né, aqui no Brasil, pelo menos, começa no final do ano e nós vamos lá atravessar março, abril, maio, com uma grande quantidade de vetores. E por isso que as grandes campanhas sempre falam, olha, cuidado, não deixar água parada, não sei o quê, para tentar diminuir a quantidade de vetor. Mas não é fácil. Isso realmente não é fácil. O Aedes aegypti, sabe o que é Aedes aegypti? Traduzindo? Não. Odioso do Egito. Odioso do Egito. Certo? Não é à toa que ele tem esse nome. A origem é de lá também? Não é. Tá. Ele era chamado como odioso do Egito, ou seja, não é à toa, porque é um baita de um vetor, a fêmea, é só a fêmea que transmite, né? E então, assim, a gente espera, infelizmente, de novo, que a hora que começar a chuva e o tempo mais quente, e com chegando nas mudanças climáticas, eu vou todo ano para a Amazônia, faço um projeto social lá. A cada ano a gente vê que os rios estão cada vez mais cheios, nas cheias, e eles estão cada vez mais vazios na época da baixa. Está mais intenso. Ou seja, a mudança climática é visível. Tá. E com isso faz com que, quando o rio está muito cheio, você tem que invadir cada vez mais dentro da floresta. Claro. Certo? Sim. Então, esse tipo de coisa, de exposição, que a gente acaba tendo essas mudanças todas, sem dúvida, favorece a história da dengue. Então, eu acho que um dos motivos é esse, e, lógico, vacinação, por enquanto, não é para todo mundo. E também existe muita desinformação dessa vacina específica da dengue também, né? O que é importante saber sobre essa vacina, doutora, especificamente? Então, vacina da dengue, tem estudos mostrando que o problema não é só no Brasil. Se você pegar toda a região dos trópicos, no mundo inteiro, você pega um mapa mundi e desenha lá a região dos trópicos, mais da metade da população mundial está sob risco de dengue, tá? Então, é uma vacina que não vai ter quantitativo suficiente para toda a população mundial que precisa dela. Não vai ter. O Brasil até teve um privilégio de ser um dos primeiros países a receber a vacina. Porque se você vai para a Ásia, que é uma tremenda densidade populacional, eles precisam muito de vacina contra arbovírus, contra a dengue, né? Então, assim, é uma vacina muito desejada. É uma vacina que, do ponto de vista de produção, não é tão simples, porque eu não estou falando de um vírus. O sarampo, eu falo de um vírus. Aqui na dengue, eu estou falando de pelo menos 4. E se eu tiver qualquer vacina para dengue, ela tem que funcionar para os 4 tipos. E isso ainda ninguém conseguiu, porque ela pode ser muito melhor para um deles, mais ou menos para o outro, mas é a vacina que nós temos hoje. Então, nós temos uma vacina de origem japonesa, e não é à toa, acabei de falar que tem uma importância muito grande naquela região. É uma vacina em 2 doses, né? Que ela tem uma limitação de faixa etária, então a gente fala dos 4 anos até os 60 anos, sendo que quem mais, infelizmente, morre de dengue é acima de 60 anos. Então, essa vacina ainda não cumpriu tudo que a gente gostaria, né?
E tem uma nova vacina agora também saindo do Butantan, em parceria com o NIH, que é o americano, que é uma vacina muito interessante por ser também uma vacina de vírus vivo, também quanto os 4 tipos, só que o diferencial de ser uma dose. Então, quando você pega países como o Brasil, países como, sei lá, Tailândia, Coreia, que tem uma densidade populacional muito grande, é uma vantagem interessante. Claro que ainda falta um pouco ainda de dados nos estudos, mas a perspectiva é muito boa. Então, vamos ver. Eu acho que o controle do vetor, eu acho muito complicado, embora fosse excelente, porque ele transmite outras doenças, que daí a gente não precisaria fazer uma vacina para cada doença, é mais fácil não ter o odioso do Egito, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que ter vacina e, claro, estratégias para vacinar a nossa população. Não adianta falar, puxa, o Brasil deveria vacinar toda a população. Sim, mas cadê a vacina? Não tem quantitativo, então não é uma falta de vontade ou interesse, é o fato de não ter o quantitativo. Doutora, agora eu te encerro um pouco essa parte de vacinas e eu queria falar um pouco sobre algo maravilhoso que você dedica seu tempo valioso, né, que eu acho que uma parte dessa profissão tão nobre que é a medicina, para ajudar os outros, né? Então você está envolvida com um projeto que chama Doutores das Águas. Isso, exatamente. E a senhora participa do projeto Doutores das Águas há mais de 6 anos, né? E eu soube que agora está assumindo a direção do grupo, que leva atendimento à saúde para comunidades ribeirinhas na Amazônia, num barco, né? Não deve ser fácil chegar lá. Queria que você me falasse um pouquinho como que funciona esse trabalho no dia a dia. Então, esse projeto é um projeto que começou meio sem muita, né, expectativa, era mais assim um grupo, ele existe há 15 anos, eu estou há 6, mas ele existe há 15 anos, então a gente tem muita história que a gente ouve. E ele começa de um projeto de um grupo de pessoas que iam pescar na Amazônia. E nesses grupos tinham médicos. E eles começaram a observar o fato de ele levar um analgésico e entregar para um ribeirinho que estava morrendo de dor de dente, mudou a qualidade de vida daquela pessoa naquele momento, que absolutamente não tem acesso a nada. O problema, o grande problema do ribeirinho, da Amazônia Profunda, estou falando da Amazônia Profunda porque realmente é longe, né? Como onde longe? A gente vai. Nós fazemos todo ano uma expedição para 2 áreas. Então a gente sai sempre de Manaus, é um barco que foi construído para ser um barco hospital. Que legal. Então é um barco que tem os consultórios embaixo, atendimento odontológico, atendimento médico. No andar do meio é o nosso alojamento e no andar de cima é o nosso almoxarifado. Então, este barco, ele navega pelos rios de um lado em direção a Roraima, e a gente navega 1.000 quilômetros para esse lado, volta para Manaus, reabastece e vai para o outro lado, no interior do Amazonas, muito profundo mesmo, mais 1.000 quilômetros. Então, a gente anda 2.000 quilômetros de barco, tá? Que é esse barco hospital, para chegar nestas comunidades que há 15 anos foram adotadas pelo projeto. Então, a gente vai sempre para as mesmas comunidades, só que a cada ano tem mais gente querendo ser atendido. Claro, porque um fala para o outro, que fala para o outro, e eles, Eduardo, é impressionante, eles andam e navegam com aquelas canoinhas deles, horas e horas com criança, com bebê de colo, para chegar onde a gente está. Porque eles sabem que naquele dia nós estaremos lá o dia inteiro e a gente atende todo mundo. Atende do ponto de vista médico, odontológico, leva vacinas. Eu garanto que aquela população está 100% vacinada, porque é algo que a gente faz esses anos todos. Eu pretendo ver o impacto da vacinação do HPV naquela população daqui a alguns anos, né? Está controlada ali. Estamos fazendo nosso papel. Levamos medicamentos, a gente tenta sempre, se eu for levar algum teste diagnóstico, tem que ser algo que eu consiga resolver lá naquele dia. Não adianta eu fazer um diagnóstico e ter que encaminhar esse ribeirinho para ir para um grande centro. Lógico, seria perfeito, mas eles não têm acesso. Então, é um projeto que envolve então, a medicina, a odontologia e a educação socioambiental, porque eles é essa população que, de fato, cuida daquela floresta. E é incrível, né? É incrível você ver como é que você... Nós não duraríamos um dia vivendo lá. Não tem nem dúvida. Não, um dia. Porque é tudo muito diferente. Você pergunta para uma criança, e aí, o que você mais gosta de comer?
Na hora que ela fala da anta, mas enche os olhos dela de alegria, que é assim, é a melhor carne do mundo. E como é que você pega a anta? Você tem que caçar o bicho, né? Claro. E assim vai. Então, é uma realidade absolutamente longe do que a gente imagina, mas eles vivem bem dentro dessa realidade. O grande problema é que a expectativa de vida é muito menor, porque tem uma alta mortalidade, infelizmente, das crianças com diarreia, não tem água encanada, não tem nada disso, então saneamento básico não existe. Então, muita diarreia, muita pneumonia, e eles não têm acesso a antibiótico, não têm acesso a nada endovenoso. Não tem nada perto. E, por outro lado, na população mais adulta, eu desconfio, e até quem está ouvindo a gente, se quiser colaborar com a gente, é muito bem-vindo, que eu quero muito investigar a parte da saúde cardiovascular. Porque muitas pessoas que você fala, e o fulano? Morreu de repente. Eu ouço muito isso. Eu falo, como morreu de repente? O que é? Para nós aqui, morrer de repente é infarto agudo do miocárdio. Então, e eles não tomam nenhum remédio para isso, porque eles absolutamente ignoram se eles têm algum problema de colesterol, triglicérides. Não sabemos. Então, na expedição do ano que vem, minha promessa de campanha, né, que assumi a presidência, eu queria muito fazer um projeto ligado, lógico, sempre às crianças, a parte educacional, mas também a saúde da mulher, que a gente já está fazendo com HPV, com ginecologista. É lindo o projeto. E também agora na parte cardiovascular. Então, essa é a parte romântica. A parte real, Eduardo, é que é muito difícil a gente conseguir recursos. Todo mundo se apaixona pelo projeto. No Instagram, a gente está no @doutoresdaságuas. Você entrar lá, você vai se apaixonar pelo projeto. Só que a forma da gente conseguir recursos, porque eu não posso deixar de ir, eles absolutamente esperam a gente todo ano. E são os médicos que eles veem, né? Agora eles dependem de vocês, eles dependem 100%. de nós. E está cada vez mais difícil a gente conseguir os recursos, né? Então, assim, é uma série de parcerias, uma série de conversas. É o que você falou, a gente já faz um monte de coisa, né? Eu como médica, infectologia, consultório, hospitais, Emílio Ribas. Agora tenho o Doutores das Águas assumindo, um grupo excelente, tudo transparente, é uma OCIP, a parte fiscal toda em ordem, tá? Então, assim, é algo que realmente quem puder colaborar ou conhecer a gente ou seguir, só de você seguir, você já está ajudando. Você pode repetir de novo para os nossos ouvintes? No Instagram é o @Doutores das Águas, né? Mas a gente está também, tem no YouTube, tem no Facebook, tem nas outras plataformas, e tem algumas campanhas que a gente está lançando de, sei lá, adotar um ribeirinho, né? Então, você dá uma quantia pequena todo mês e a gente vai te dar a resposta, o que está acontecendo, onde nós estamos investindo. Então, realmente é algo que é incrível o projeto e o projeto só cresce. Então, a gente precisa realmente de mais recursos, sair mais vezes e atender mais gente. Legal. E fala um pouquinho mais das barreiras de levar os cuidados a essas comunidades de ribeirinhas. A grande barreira é a distância. É a distância. É acesso. Acesso. E é o que eu te falei. Tem épocas do ano que aquela palafita deles lá está debaixo d'água. E eles se viram, porque eles vão morar no barco, ou tem uma forma que eu nunca tinha visto, agora para mim está rotina. O chão das casas, eles sobem como se fosse uma prateleira. À medida que o rio vai subindo, porque a gente não sabe quando, o chão vai subindo. Até uma hora que você entrar na casa, você tem que abaixar para entrar na casa. Isso já aconteceu com a gente. Você só chega de barquinho, não tem mais chão. Você chega de barquinho, daí tem umas madeiras lá para você entrar na casa, e a pessoa sempre convida, não, doutora, entra aí. A hora que você vê, você está com o teto porque eles estão subindo, ou eles ficam no barco. E o contrário é nas secas. E teve 2025 teve uma seca muito grande, acho que você acompanhou. Então, aquele rio que tem uma margem gigante, que você não consegue ver outro lado, acaba sendo uma coisa que nenhum barco passa. Passa talvez as rabetinhas, que é aquele barco bem pequenininho deles, para eles poderem... Então, eles ficam literalmente isolados. Então, a grande barreira para eles chama-se acesso.
Então, quando a gente fala de acesso, eu estou falando a alimentos, eu estou falando acesso à saúde, eu estou falando acesso à educação, né? Porque você tem, infelizmente, você chega às vezes em uma comunidade com um analfabetismo absurdo, absurdo. E você fala, gente, que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Todos falam português ou tem alguma coisa indígena? Não, todos falam. A gente não tem... As comunidades que a gente vai são basicamente ribeirinhos. Tem uma ou outra que é indígena, mas basicamente ribeirinhos. E esse ano até teve um episódio interessante. Eu estava com uma pessoa mais velha, né? E eu sempre pergunto, sabe ler, escrever? Daí ela falou, não, doutora, agora eu tô aprendendo a ler. Eu falei, nossa, que legal, né? Tinha, sei lá, uns 60 e poucos anos. Legal. E eu tava só com o receituário na mão do Doutores das Águas, que começa com D, né? Então eu mostrei a letra D, eu falei, bom, então vamos lá, vamos fazer o teste. Que letra é essa? E apontei a letra D. Daí ela olhou, ela falou... Não cheguei nessa letra ainda. Eu falei, não tem problema. Ano que vem eu volto e eu te pergunto. Uma por ano. Uma por ano. Então, assim, eu diria que é inimaginável. Se você um dia tiver, né, oportunidade de vir, você vai ver que nós estamos falando de um outro Brasil, cultural, tudo muito diferente e que nós temos que respeitar. Eu não vou lá criticar nada. Claro. As meninas menstruam, engravidam. E ninguém quer tomar anticoncepcional. Você vai falar, absurdo. É cultural. É cultural. Daí você vai entender a cultura, o porquê. Então, acho que isso também é muito importante. E eles confiam tanto na gente, e nós somos tão bem recebidos todos os anos, porque a gente soube respeitar a cultura deles e a forma. Lógico, eles ouvem, a gente faz palestras, faz um monte de coisa, mas a gente respeita os valores. Claro, claro. Eu queria que você contasse alguma história marcante. Você já está indo há mais de 6 anos. Teve alguma história que marcou muito? Tem várias, né? A gente aprende muita coisa como médico, né? Chá para tudo quanto é coisa. Porque eu fico pensando, eu como mulher, se eu tiver uma infecção urinária hoje, uma cistite, quem está me ouvindo, eu acho que já teve uma cistite, você não aguenta 24 horas, você tem ardor para urinar, você tem que sair correndo toda hora, um desconforto horrível. Eu falo, como é que uma ribeirinha consegue viver 1 ano com uma cistite, sendo que eu vou uma vez por ano? Então tem chá, para o que você imaginar tem chá. E a gente vai aprendendo. E eu até na hora que eu pergunto, eu falo, mas você já não tomou chá de Ichu, de não sei o quê, as coisas lá? Bom, então assim, a gente aprende muita coisa. Eu acho que histórias importantes para nós... Eu nunca tinha visto um ferrão de arraia, e chegou um pescador com o pé desse tamanho há mais de 30 dias, e ele falou, doutor, é um ferrão de arraia. Eu falei, bom, eu nunca vi um ferrão de arraia, não sei nem, né? E daí, hoje eu conheço bem, a gente já chega e fala, mais um ferrão de arraia. Mas assim, você tem que fazer uma abordagem, ele é como uma broca, ele entra e tem umas espículas. Então, ele entra reto, mas a hora que ele entra, ele abre as espículas. Então, não dá para você puxar. Impossível. Então, você tem que abrir tudo em volta para deixar ele solto, para depois puxar, infecta, não sei o quê. Então, são casos que você que marca aquilo que você viu. E outra coisa que tem me chamado muito a atenção por incrível que pareça, existe razoavelmente transtorno de ansiedade naquela população. É mesmo? Olha. Aqui em São Paulo, a gente fala, puxa, transtorno de ansiedade, eu saio no carro, daí me dá uma taquicardia, eu acho que vou morrer, falta o ar, não sei o que, a gente fala. Isso é transtorno de ansiedade, vamos medicar, etc. Eu comecei a ouvir nos últimos anos história de um pescador que ia para o rio, ele começava a pescar e ele me falou, doutor, eu tenho problema de respiração. Eu falei, o que você tem de respiração? Não, eu tô bem, de repente começa a bater o coração, uma sensação ruim, parece que eu vou morrer, falta o ar e eu tô no meio do rio. Eu falei, gente, isso é um transtorno de ansiedade. E a partir daí a gente começa a ver, não é nada infrequente, e eles não sabem o que é isso. E você, ao mesmo tempo, a gente tem aquele dilema, né? Eu só vou voltar daqui a 1 ano. Como é que eu vou fazer o acompanhamento disso?
né? Então, são coisas que a gente está tentando agora com a telemedicina ver se a gente vai para frente nesse aspecto. Que interessante. No sentido de você poder medicar. Se eu medicar alguém aqui em São Paulo, eu vou pedir para retornar em 2 semanas. Claro. Poder medicar e seguir esses pacientes, né? E o último caso que eu vou contar, que é um caso, é uma doença genética, foi acho que há uns 3 anos atrás, que era uma família enorme, as famílias são muito grandes, e o irmão mais velho não veio. Eu falei, mas por quê? Meu irmão tem 29 anos. Mas por que não veio? Não, porque ele não sai de casa. Mas por quê? Porque ele é esquisito. Eu falei, como esquisito? Ele é esquisito, ele é baixinho, ele faz xixi na calça toda noite, ele treme todo na rede. Eu falei, onde você mora? Do outro lado do rio. Eu vou lá na casa do seu irmão. Vou lá na sua casa. Pegamos, equipe, não sei o quê. Eu sempre vou com mais gente, já levo as coisas. Eu cheguei lá, o fulano, a princípio, uma casa, imagina a casa, né? Bom, a princípio, ele meio assim, ele nunca tinha sido visto por um médico. E ele tem 29 anos, uma estatura desse tamanho, ele tem uma doença genética, uma malformação, a gente chama de mucopolissacaridose, uma doença genética, que aos 29 anos eu não tenho muito o que fazer. Ele convulsionava toda noite, isso que ela me descreveu era uma crise convulsiva. E hoje ele é meu amigão, né? Eu vou todo ano, eu vou, cadê ele? Daí ele já vem, eu sou muito palmeirense, né? Ele não era palmeirense, agora já virou palmeirense, eu levo camisa do Palmeiras todo ano para ele. Mas assim, e nós mudamos a vida dele no sentido, não dá mais para reverter. Ele tem um déficit cognitivo super importante, ele tem uma série de limitações, mas do ponto de vista de convulsão, nunca mais teve. Ele está controlado, nós medicamos, tivemos um encaminhamento, conseguimos primeiro fazer diagnóstico, né? Que ele não tinha diagnóstico, o diagnóstico dele era de ser esquisito. Sim. Então, eu acho que foi também uma transformação. Você pediu um caso, eu já falei vários. Poxa, cada história bonita, hein? Olha, parabéns, viu? Que projeto, só reforçando de novo, quem puder ajudar, acho que começa seguindo, né, o perfil. Segue o já perfil. Ajuda bastante. A gente tem campanhas, tem rifa. Eu faço de tudo para ter recursos e principalmente se souberem, às vezes, com um empresário que quer investir em algum projeto social, né, de ESG, as mudanças climáticas, como a gente faz toda a parte de educação, fala com a gente. Excelente. Doutora, foi excepcional. Obrigado pelo papo. A gente agora vai entrar para um outro bloco, que é um jogo rápido. Né? A gente costuma fazer esse jogo rápido para conhecer você agora como pessoa. Um pouco menos profissional, mais pessoal. Tá de perguntas rápidas e respostas rápidas. Eu respondo rápido. Vamos lá. Doutora, que hábito novo ou antigo, né, que você adquiriu que melhorou sua qualidade de vida? O que eu sou apaixonada por esporte. Joguei tênis a vida toda, então é um hábito antigo e que mais recentemente agora fui para o beach tênis, que é mais social, né? Isso, o tênis continua sendo para mim o melhor, mas o beach é mais social. E sem dúvida melhora a nossa qualidade de vida para você ter disposição para ir para a Amazônia trabalhar, disposição para fazer tudo. Então, eu acho que o esporte na minha vida é algo fundamental no sentido de, se Deus quiser, me dar uma longevidade com mais qualidade. Você, como todo médico, deve estudar muito e ter muita referência, né? Mas do lado mais pessoal, queria que você indicasse algum conteúdo para os ouvintes, que pode ter a ver com saúde ou não, tá? Mas podcast, newsletter, ou filme. Eu vou fazer a propaganda em alta, por favor. Em causa própria. Não, a gente faz uns 2 anos, a gente tem um podcast que é R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. Por que R3? Porque é Rosana Richman e o Renato Kifuri, que é o meu parceirão, que também fala muito de saúde. E a gente só fala sobre saúde muito para a população. Para a população, de uma maneira geral, a gente traduz, às vezes, coisas mais complicadas, muita coisa de bem-estar, muita coisa. A gente convida também não só médicos, pelo contrário, tem jornalistas, tem. Até comentei com a Monja, veio com a gente, Monja Cohen, que foi legal. O Casagrande, que tem uma história de vida fantástica. Recentemente, nós fizemos um só de telas, que agora está super em alta, a história da... Preciso muito assistir
assistir esse, então. Das crianças. Exatamente. Tá excelente o episódio, legal. é um pediatra que está com a gente e uma outra colega do Rio que fez toda uma campanha de desconecte-se em relação às crianças. Que legal, que legal. Assista R3K, essa é a minha sugestão. Preciso de ajuda. Eu acho que todo mundo do planeta nesse momento. Isso aí. E falando em tecnologia, qual que é a tecnologia que você, relacionada à saúde nesse caso, que você acha que vai ter maior impacto nos próximos anos? É a inteligência artificial. Já está tendo e terá cada vez mais. É absurda a evolução. Eu sempre falo, isso não vai substituir o médico, mas o médico que não usar isso será substituído. Tá. Então, faz parte hoje da minha rotina e imagina num projeto esse, como eu estou te falando, que o nosso problema é acesso e distância. Então, a IA ajuda demais a gente no sentido, inclusive, de diagnóstico. Imagina se eu conseguir com pouco recurso, mas com muita tecnologia, fazer ou diagnóstico, ou mapear as coisas. Então, a IA, sem dúvida, né? E se você pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Eu sou meio frustrado. Meu pai era violinista. Eu tentei, né? Eu até tentei com o violino dele, que ele me deixou, etc. Adoro música clássica, então eu adoraria ser uma violinista, mas eu não tenho nem tempo, nem talento, e o fato de eu jogar muito tênis e ter um movimento... O violino você precisa ser um movimento muito mais fino do que eu consigo fazer. Mas se eu pudesse, eu sem dúvida seria uma violinista. Interessante. E, por último, que conselho que você daria para você mesma se você pudesse voltar no tempo hoje e falar com você com 18, 19 anos de idade? Vai atrás dos seus sonhos, faça tudo de novo. Se eu fosse começar de novo, eu faria tudo igual. Sou muito, muito grata a ter tido a oportunidade de fazer tudo o que eu fiz. Então, esse é o conselho. Vai atrás dos seus sonhos. É possível. Conversei com a doutora Rosana Hitchman, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana. Doutora, obrigado pela presença, foi espetacular, maravilhoso e muito sucesso com o projeto. Obrigada. Né? Eu, pessoalmente, vou contribuir sim e espero que outros sigam esse mesmo caminho, né, para que realmente dê recurso, dê ajuda para dar continuidade ao que você faz, que é maravilhoso. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de estar aqui.